Bem-vindo ao Papo de Ciência, o podcast da Casa da Ciência. E hoje estamos aqui com ela, que é parceira de longa data das atividades da Casa da Ciência. Fernanda, muito obrigado por estar aqui com a gente no dia de hoje. Eu que agradeço, por esse convite tão especial. E a Fernanda que já orientou aqui grupos de pesquisa, a Fernanda que já deu palestras aqui na Casa da Ciência e hoje estamos aqui para conversar um pouquinho. Fernanda, nós sabemos, por estar aqui nessa convivência com você, que a sua área, ela destoa um pouco do que é feito aqui no Hemocentro, Quando a gente vê aí todos os profissionais envolvidos aqui nas nossas atividades, você tem administradores, biólogos, biomédicos, médicos, E de repente vem você da área da linguística aqui trabalhar com a gente. Isso foi um choque para você chegar nesse meio? Como é que foi para você estar aí de uma área completamente diferente da nossa? Primeiramente, quero saudar a todos que vão assistir, a todos e a todas. E aí, Vini, eu queria só dizer que destoa, mas nem tanto. Por quê? Porque a ciência, ela é feita também à base da comunicação. E uma vez que essa comunicação, desde a antiguidade, é sempre feita numa língua franca, Vamos colocar aqui antigamente, era o latim, o grego, Obras de geometria eram escritas em grego e não na língua vulgar, Que é a língua que o povo falava. E hoje a gente tem isso com o inglês. Então, a comunicação é basicamente toda feita em língua inglesa. Então, a presença de um linguista é sempre importante, Tanto na parte de tradução, produção e revisão dos textos. Então, eu acho que é um trabalho que ele parece destoar realmente, porque quando eu falo para as pessoas que eu trabalho no Hemocentro de Ribeirão Preto, todo mundo se choca. Mas o que você faz lá? Mas eu acho que faz todo sentido, porque realmente você precisa do apoio de uma pessoa da comunicação, Já que a ciência, ela precisa da expressão principalmente escrita, e em língua estrangeira. Bem, mas antes de tudo, vamos dar aquele passo atrás, Falar um pouquinho de como foi essa escolha para esse curso, como que foi exatamente você, como aluna lá do ensino fundamental, aluna do ensino médio, como que você aí, de repente, viu que tinha essa aptidão para trabalhar nessa área, Porque geralmente a gente vê que a pessoa, não, eu gosto mais de língua portuguesa, mas você já foi logo para a parte de tradução. Como é que foi isso? Vini, eu sempre fui uma buscadora. Como assim? Eu fui a pessoa que tentou tudo, Tentei instrumento musical, dança. E eu me lembro muito bem que aos 12 anos eu ia muito bem nas aulas de inglês da escola. E a minha professora, naquela ocasião de inglês, era uma professora substituta que estava montando uma escola de inglês. E para quem, vamos contextualizar que eu venho de uma cidade bem pequena. Então, seria uma das primeiras escolas de inglês e ela precisava de alunos. E como ela já identificou que eu tinha o interesse, ela me ofereceu uma bolsa de estudos. E foi muito engraçado, porque quando eu pedi para os meus pais, eles disseram que eu não ia fazer curso de inglês. Porque eu sempre começava cursos de dança, cursos de instrumentos, violão, teclado, e eu sempre parava. E meus pais diziam, olha, é um curso caro, então, nós não vamos investir. E aí, eu fiz aquele terror que os filhos fazem com os pais. E comecei. E eu me lembro da data, porque aquilo foi um divisor de águas na minha vida. Aos 12 anos, eu comecei a estudar inglês e me apaixonei por essa parte de idiomas. Então, desde muito nova, eu já fui percebendo a minha aptidão, assim, o meu interesse, que era descomunal. E eu me lembro que naquela época a gente não tinha Google e não tinha não tinha sites disponíveis, não tinha internet. E eu era muito fã de música estrangeira, principalmente música em inglês. E para ter acesso às letras das músicas, a gente tinha que comprar sabe aquele que vendia nas bancas os caderninhos de cifras de violão? Para você poder ter acesso às letras, Aí depois eu lembro que em 2000 veio o Yahoo Buscas e aí eu fiquei encantada. Falei, nossa, quantas possibilidades aqui. Então, voltando.
E depois eu comecei a estudar idiomas aí, né, e, aos 12 anos. E depois, na cidade de Jaboticabal, tinha o Centro de Línguas, que era um projeto do estado de São Paulo. Então, eram ofertados cursos de língua francesa e espanhola. E eu saía de Monte Alto também, uma vez por semana, para fazer esses cursos. E amava, né? E aí foi. Então, eu sempre já percebi que eu ia seguir nessa trilha dos idiomas. E eu lembro também que nos cursos de vocação, os testes, né, vocacionais sempre mostravam que era jornalismo, letras, essa parte. Então, eu decidi para o curso de letras, tradutor, dado o meu grande interesse em aprender idiomas, né? Você falou aí um ponto que a gente sempre conversa, que é na questão da gente também não se acomodar, né? O aluno tem uma certa aptidão, mas você também foi atrás, você buscou, né? No primeiro momento, até como você disse, indo por uma iniciativa privada para ter ali o seu curso e depois até por algo público, né? Atrás de mais, conhecer um pouco mais a respeito. E que é uma dica também para o aluno que de repente vai prestar o vestibular, tenta conhecer um pouco a mais daquela área antes ali de estar seguindo nessa carreira. Vai te dar bem assim uma informação geral sobre aquilo que você quer prestar, né? Mas voltando lá na sua hora de preencher a ficha para prestar o vestibular, você já foi assim consolidado, olha, é isso que eu quero, ou de repente, né, que a gente sabe que tem um leque grande ali de opções quando você procura essa área linguística, né? Ou você ainda estava meio titubeando, olha, será que é isso, será que não é? Olha, eu já fui com bastante certeza que eu queria prestar letras, tradução, né? Mas eu também tinha o viés de querer a área de secretariado executivo, que na verdade era a minha motivação, porque eu queria trabalhar nessa área de secretariado executivo e eu encarava sempre o idioma como o que fosse me colocar lá dentro. Por isso também que eu pendi para a área de letras, né? Porque tanto um curso quanto o outro me atenderia nesse sentido, de me dar um embasamento linguístico. Então, eu posso te dizer que eu fui assim, com bastante certeza. Eu lembro das minhas amigas à época, todas tinham, né, uma certa insegurança quanto à escolha. E eu acho que eu até passei direto, dada a minha convicção de que era aquilo que eu queria e eu não tinha dúvidas. Você, uma vez que você, né, acabou entrando para fazer seu curso no ensino superior, né? Como é que foi a sua entrada na vida acadêmica? Você já começa a fazer pesquisa? Como que é essa faculdade aí, esse ensino de línguas? A faculdade de letras, na verdade, nos primeiros anos, é engraçado que a gente acha que a gente vai entrar e vai aprender gramática. Então, a pessoa lá acha que, eu não gosto de gramática, eu não posso fazer letras. Na verdade, não é assim, né? Pelo menos no curso de letras tradutor de São José do Rio Preto, a gente tinha cursos como, disciplinas como teoria da poesia, teoria da prosa, mas tudo voltado realmente à prática da tradução, né? Pensando que eles iam formar ali tradutores. Então, a gente tinha a parte de gramática, sim, mas não nessa pegada de eu vou ensinar gramática para as pessoas. Era uma gramática, vamos dizer assim, mais profunda para conhecer a estrutura do texto. E depois a gente tinha disciplinas mesmo de prática de redação, prática de tradução, tudo isso voltado para a construção do texto, para a interpretação do texto. E eu me identificava bastante com as disciplinas. Eu lembro de ter ficado um pouquinho desapontada, porque eu achava que eu ia encontrar algumas coisas como no ensino médio. Eu gostava muito de literatura, então eu achava que eu ia estudar literatura, as escolas literárias que a gente vê. Bem, pelo menos no meu curso não foi dessa forma. A gente aprendeu mais sobre a teoria, né? Eu lembro que a gente enxergava por outro lado. Era o outro viés que era analisado ali, né? O viés da construção, não só o da interpretação. Mas eu me lembro de ter disciplinas de extrema importância para a formação do ser humano, sabe? Disciplina de cultura brasileira, disciplina de cultura francesa, disciplina de cultura
né, espanhola, então a gente tinha muito acesso às informações, os nossos professores traziam muito da cultura assim, das línguas para as quais a gente ia traduzir, porque é muito intrínseco, né, língua e cultura. São coisas que não se desassociam, elas estão unidas o tempo todo. Eu acho que para um leigo isso fica muito mais evidente, às vezes, quando a gente está acompanhando ali, de repente, um filme onde houve a tradução, né, da legenda, e às vezes alguma piada se perde naquele momento, né? Porque às vezes você vê que tinha um viés cômico e você vai ouvir o original, e o original tá ali e você não entende muito bem, né? E é exatamente isso, né? O viés cultural na hora da tradução, né? E isso eu acho que para grandes obras escritas deve ser muitos nuances que tem que ser estudada. Muitas, sim, em tantas camadas e níveis que a gente não imagina na literatura, porque aí quando você vai traduzir literatura escrita, né, existe todo um processo editorial por trás, né, existe primeiro o editor, depois tem o tradutor, depois tem o revisor, se você partir de uma editora grande que trabalha numa linha mais convencional, você tem aí 4 mãos antes de um livro ser publicado ou mais, né? Porque aí tem o preparador do texto, que pega o texto antes do revisor, aí tem o revisor 1 e 2. Então, é um trabalho muito minucioso. Então, e sério, é claro, porque a gente tem grandes obras que merecem toda a dedicação e todo o cuidado na hora de ser traduzida. Mas esse lance da legendagem, Vinícius, eu tenho que te confessar que depois que eu fui para o meu primeiro curso de pós-graduação, gente, eu comecei a defender os legendadores tradutores, porque realmente legendar, traduzir para legenda é uma tarefa árdua. Então, às vezes a gente fala assim, nossa, ele não falou isso, ou olha, o personagem não quis dizer isso. Mas naquele momento existe todo um contexto e uma influência que acaba gerando um impacto na hora que você vai produzir a legenda. Primeiro, o impacto cultural. Igual você disse, tem piada que se perde. Eu lembro, eu gosto muito do Friends, né? Então, eu lembro quando eles quando era algum episódio que falava daqueles desfiles típicos das datas comemorativas, né? Das datas nacionais americanas, era muito difícil para a gente entender. Né? Agora eu nem lembro o nome, mas tinha um balão de um personagem de desenho. E aí, na hora de traduzir, eles deixaram o nome do personagem, né, em inglês. Eu falei assim, mas e aí, como que você vai traduzir? É uma coisa tão específica. Então, eu comecei a puxar a sardinha para o meu lado, porque traduzir a piada, traduzir uma expressão cultural em um contexto totalmente diferente do seu, né? Tem coisas que são padrão. Alguns personagens que, vamos lá colocar, se a gente pegar a Vila Sésamo, a gente tem a Vila Sésamo aqui, então você pode colocar o Garibaldo, o Elmo, os Power Rangers, mas quando se trata de uma coisa muito local e que a gente não teve acesso, nossa, o tradutor ele vai sofrer na hora de pensar. E fora que ele tem um número de caracteres, um número de linhas que ele tem que seguir ali. São muitos fatores que ele acaba tendo ali que está compensando, né, para dar um trabalho mais ali elaborado para o público até não perceber tanta diferença, né? Claro, e esse não perceber, quem conhece a língua, é claro que vai notar, mas é muito, mesmo porque eu vou contar um fato que me contaram na faculdade. Quando você também trabalha com produtoras que estão lançando filmes. Lembra do Batman Forever? Uhum. Então, naquele momento, quem estava patrocinando a produção do filme no Brasil era a PepsiCo. Então, não foi possível traduzir Batman Forever como Batman para sempre, porque a Coca-Cola estava com uma propaganda naquela época eu não sei se vocês lembram, mas na latinha vinha escrito para sempre em todos os idiomas. Forever, toujours, no francês. Então, para a produtora, como a produtora recebia, né, o patrocínio da PepsiCo, ela não podia colocar o emblema da Coca-Cola. Uhum. Então,
Olha só as coisas com que o tradutor tem que lidar. E é o produtor. Se o produtor falar, o tradutor tem que seguir o que ele disse. Acabou. E voltando para o seu período de graduação, né, quando você estava lá se graduando, tendo vamos dizer assim, esse choque de realidade entre que você achava que seria o curso e a realidade do que era o curso, você já começou a ter ali o contato com pesquisa nessa área? Como que foi aí essa situação para você? Então, a minha IC foi na área de cinema. Então, era uma tradução, mas em um outro nível. A tradução de um livro em uma obra literária, de uma obra literária no cinema. Então, a gente tinha um grupo, nós éramos em 4, tinha aqueles que trabalhavam com Machado de Assis, um colega trabalhava com Graciliano Ramos, e eu trabalhava com um autor que chamava Duan Assar, que é do interior de São Paulo, de Pindorama, né? Ele escreveu 2 obras e depois decidiu que nunca mais ia escrever, quando ele ficou famoso. E até hoje ele não dá entrevista para ninguém, ele sumiu. Mas ele tem 2 livros que são muito famosos, que é Um Copo de Cólera, que também foi adaptado para o cinema, e O Lavoura Arcaica também, que foi um grande sucesso, né, do cinema brasileiro. Vamos colocar lá na década de 2000. Então, a gente trabalhava com essa traducibilidade da obra literária pro cinema em si. Então, não era muito na área de tradução, mas foi um projeto super interessante e uma experiência única, aquela iniciação científica. E quando você vem aqui para o Hemocentro, né, que você até então pegou traduções literárias, você trabalhou mais com essa parte, vamos colocar de uma certa forma, de mídia, né, você indo da tradução escrita para uma mídia televisiva ou cinematográfica, e você começa a auxiliar aqui os pesquisadores nesse ponto aí de escrever, de estar ali melhor articulando. Foi um choque muito grande, assim, vamos dizer, da forma de pensar, entre passar aquela verdade que você está observando ali num experimento científico para o inglês, ou é mais ou menos o mesmo esquema como você trabalha com esse tipo de obras mais culturais? É uma espécie de forma. Quando você trabalha com ciência, eu falo isso, talvez até seja, né, controverso, porque você não tem o que inventar. É aquilo, é aquela forma. Você vai traduzir um artigo, você não precisa da sua criatividade, vamos colocar assim, você precisa da sua técnica, mas você não vai, né, florear, ir além, usar termos arcaicos, porque você quer parecer mais inteligente. Então, você tem que ser objetivo, claro. Então, eu acho que essa é a grande diferença entre a literatura, a tradução da literatura e a tradução especializada. Vamos falar a técnica especializada, porque ela é referente a uma área. Então, quando eu cheguei aqui no Hemocentro, eu acho que a minha maior dificuldade foi a terminologia. Eu me lembro que eu estava assessorando o pessoal da genética na época, e eu falei, meu Deus, eu nunca vou aprender esses termos, porque era, assim, para mim foi um mar, assim, de uma avalanche, vamos colocar, de terminologia, né? Muita coisa nova. E como me falta a parte biológica, porque eu não sou formada em biologia. Então, às vezes eu penso, né, que se eu fizesse biologia, eu falei, eu ia entender tudo. Porque você acaba não entendendo o que você está traduzindo, né? Com o tempo, sim. Com o tempo você já vai aprendendo a discernir, mas isso me levou 15 anos, né? Durante esses 15 anos, hoje eu me coloco num lugar que eu tenho terminologia, tenho uma bagagem muito expressiva, não só de termos, mas poder entender melhor um texto. Mas naquele momento era meio assustador, porque parecia só uma avalanche de termos que eu ia ter que colocar naquele texto. Mas sempre foi um processo muito prazeroso de aprendizado. E eu me lembro também na faculdade, os meus professores diziam pra gente que o tradutor, ele precisa ser curioso. E por que ele precisa ser curioso? Porque ele não pode só olhar e falar isso aqui é isso aqui. Ele tem que pesquisar, ele tem que querer saber, ele tem que ir a fundo naquilo para ele conhecer as coisas.
E eu acho que isso era um grande diferencial meu. Eu era curiosa. Então, por exemplo, eu queria entender, eu me importava realmente com aquilo. Então, eu acho que isso fez toda a diferença na minha formação, porque eu acho que a formação não é a faculdade. A formação é a prática que você tem na sua área. É o trabalho que te dá a formação, né? E no decorrer desses 15 anos, como você falou, né? A gente aqui, boa parte deles estivemos juntos, né? Você viu que a biologia ela tem realmente uma linguagem própria, né? Muitas vezes até quando aqui nas nossas aulas da Casa da Ciência eu falo, ó, vou falar um pouquinho de biologuês, né? Porque alguns termos até quando você compara com a língua portuguesa não tem nada a ver exatamente com aquilo que o uso coloquial nos traz, né? E você foi fazendo aí uma série de cursos para acabar se aprimorando mais nessa área também, porque você tem que ser extremamente preciso. Afinal, o texto ele tem aquela experimento, ele tem que ter uma replicabilidade, né, para quem lê ele poder refazer aquele experimento. Você foi fazendo então uma série de cursos. Conta um pouquinho pra gente a respeito disso. Depois que eu me formei, eu parti para uma área que não era da tradução, né? Então eu fiquei 2 anos acreditando que eu estava indo para um caminho que era o meu sonho, mas não era. E de repente eu voltei e falei assim, não, porque eu saí da faculdade dizendo que eu não queria traduzir. Porque eu achava que não era uma tarefa para mim. E veio a vida, né? E isso eu falo para quem tá prestando vestibular, que às vezes você tem uma escolha, você tá muito seguro na sua escolha, mas quando você chega no mercado de trabalho, você tem que ter o plano A, o plano B e o plano C, porque nem sempre aquilo que você tanto sonhou era o que você esperava. Porque eu fui para a área de secretariado e eu ia atender uma pessoa, eu não tinha uma boa comunicação com aquela pessoa. E eu não tinha liberdade, criatividade para produzir, para colocar ideias em prática. Então aquilo era totalmente distoante da minha personalidade, do meu objetivo de vida. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar com tradução. E eu me entreguei. Então, quer dizer, eu tive que voltar, tive que ir para um outro caminho e depois voltar à tradução, né? E aí eu decidi que realmente, então, já que eu iria atuar como tradutora, eu precisava realmente de ferramentas que eu não tinha tido durante a faculdade, porque a faculdade não consegue cobrir tudo. Então, eu fui fazer uma pós-graduação em São Paulo e eu lembro que era muito boa, porque a gente cobria cada uma área da tradução. Então, em um mês, uma aula era tradução jurídica, outra era tradução literária, legendagem. Foi aí que eu aprendi também a trabalhar com legendagem. Então, aquilo me deu interpretação, mas eu não sou... eu faço algumas coisas de interpretação, mas não como o pessoal que trabalha em cabine, né? Já não é muito para mim. Mas eu faço sussurrada, quando a gente tem uma reunião aqui no Hemocentro, por exemplo, e tem uma pessoa que é estrangeira, eu falo para ela, né, no ouvido dela o que está sendo dito, ou as consecutivas, quando a pessoa ela diz uma frase, aí ela faz uma pausa e eu traduzo para o restante das pessoas presentes. Então, eu faço interpretação só nessas 2 modalidades. Mas eu tive aula. E isso me abriu muitos horizontes, me despertou para coisas que eu também não tinha tido contato, né? Então, eu acho que às vezes não é só a faculdade, é você ir buscar, né, cursos que te auxiliem na sua proposta. E esse curso me ajudou demais. E depois eu fiz, aí eu já tinha feito também uma pós lato sensu em literatura, né, de análise do discurso e literatura. E depois eu fiz essa em tradução, língua inglesa. E depois, né, como uma eterna buscadora, eu tentei o mestrado, né? Que aí é um capítulo à parte também, que foi muito agregador para minha formação. Mas antes de a gente entrar um pouquinho no seu mestrado, você participou aqui no Hemocentro da implementação, podemos falar assim, de um programa americano, né? Que você foi até lá nos Estados Unidos, aprendeu, conhecer um pouquinho mais a respeito dele, que é o DocHome. Fala pra gente o que é esse programa, como que ele é usado, conta essa história um pouquinho aqui pra gente. Eu brinco que é o meu filho, né? O meu primeiro filho foi o DocHome, porque levou muito tempo e foi um projeto muito importante, realmente.
À época, o Dr. Dimas Covas, ele era coordenador da disciplina, né, de comunicação com o paciente. Eles têm outro, acho que é semiologia o nome da disciplina. E os profissionais que lidam com esse tipo de disciplina, eles têm uma certa dificuldade em achar material aqui no Brasil, porque esses materiais, eles não são, vamos dizer assim, padronizados nas universidades. Então, cada um usa os recursos que eles têm disponíveis. Então, no caso, o DocCom, né, o Dr. Dimas teve acesso ao DocCom e era uma plataforma educacional em que não eram bem aulas, mas havia vídeos que eram chamados de módulos de como os médicos deveriam, os estudantes de medicina, deveriam aprender a se comunicar com os pacientes. Então, cada módulo tinha um tema, por exemplo, como conversar com crianças, como conversar com adolescentes, a entrevista médica, a coleta de dados, até temas mais profundos, como comunicando notícias tristes para os pacientes, ou lidando com o paciente no final de vida. Então, era uma coisa muito nova, que aqui no Brasil, pelo menos, não se tinha acesso, se havia alguma iniciativa desse tamanho, né? Então, o Dr. Dimas pediu para que a gente entrasse em contato. Na época, eu também tinha uma colega que trabalhava aqui no Hemocentro, na mesma área, e nós conseguimos o contato, né, com a Drexel University, que é a produtora do DocCom. Dissemos a eles que a gente tinha a intenção, né, de estabelecer um tipo de parceria para traduzir o material e usá-lo, né, nas disciplinas aqui da Faculdade de Medicina. E aí, houve todo um diálogo e eles nos colocaram em contato com a professora Sueli Grossman, né, do Sul, que também estava nessa iniciativa de tentar trazer para o Brasil. E aí nós montamos um projeto muito bacana de traduzir 12 módulos para que fossem usados nas aulas aqui. E aí foi a minha ida para os Estados Unidos, porque a gente, né, a nossa ida, na verdade, porque a gente tinha que conhecer o que era feito. Então, nós tivemos a oportunidade de ver o estúdio deles, como as aulas, como aqueles vídeos eram gravados. E o interessante é que aqui, quando a gente assistia aos vídeos, a gente achava que eram atores que estavam, né, desempenhando. Mas, na verdade, nos vídeos, eram os próprios médicos da Drexel, os professores, com pacientes que eles chamavam de pacientes padronizados. O que seria um paciente padronizado? É como se esse paciente ele é tratado na Drexel, né? Ele foi lá na Drexel, ele é atendido lá e eles são convidados para participar, né, em troca de tratamento. E voluntariamente, muitos se familiarizam, né, ou se envolvem com o tema e eles decidem participar como atores ali, né, como atores amadores. Então, a gente ter ido ao local trouxe para a gente um conhecimento muito importante durante o processo de tradução, que é conhecer a cultura, a forma como é feito, como os vídeos eram produzidos, o que era interessante, assim, que era relevante a gente trazer na nossa bagagem cultural para a hora que a gente estivesse, então, de fato, produzindo essa tradução. Como você disse, é um tema que ele é complexo, né? Como que o profissional da saúde muitas vezes lida com seus pacientes, né? Existiam esses módulos que eram em inglês, né? Então, quer dizer, de uma certa forma, um pouco se perdia, né, da conversa, da emoção da conversa na hora de estar ali passando, né? E vocês fizeram exatamente esse caminho, né? Trouxeram um pouco disso para a nossa língua, a fim de que os nossos alunos, né, dos cursos da área de saúde pudessem ali compreender um pouquinho a mais, né? Como seria, né, como deveria ser essa interação médico-paciente ou profissional da saúde-paciente,
né? Durante esse curso, teve algum, vamos dizer assim, algum desses módulos, algum momento da tradução que você ali percebeu um choque maior de cultura entre o que é feito, né, lá nos Estados Unidos e o que é feito aqui no Brasil, ou mais ou menos, embora sejam situações diferentes, culturais, né, o tratamento é similar? Eu tô rindo porque houve um fato que foi muito chocante, não para mim, porque eu já, né, eu sou leiga na área. Mas a professora Sueli, que eu comentei, ela é pediatra, né? A especialidade dela é pediatria. E um dos módulos era o exame, o clínico com a criança. Em um dos exames, né, em um dos vídeos, na verdade, a médica no vídeo tá examinando o bebê. Aí acho que o bebê chora e a médica vai lá e coloca o dedo dela na boca do nenê. E isso era algo chocante. Eu lembro que a professora Sueli queria apagar dos vídeos. Porque culturalmente isso é aceito. A médica tá de luva, tudo bem, ela tá examinando o bebê. Então, para eles, isso é culturalmente aceito, acalmar o bebê colocando o dedo na boca dele. E aqui, você pode imaginar, se você levar o seu filho no médico e o médico colocar o dedinho na boca do seu filho, você vai surtar, no mínimo, né? Então, olha só, isso foi um choque cultural tremendo, tremendo. Eu acho que a gente acabou usando o vídeo normal, mas ela fazia várias ressalvas durante as aulas dela sobre isso. E, então, esse foi um choque, né? Eu acho que assim, dentre os exemplos que eu consigo mais me lembrar são esses, porque o DOCOM, a proposta dele é extremamente séria e pertinente, porque a proposta é justamente trazer o médico para junto do paciente. Então, tem toda essa proposta, esse compromisso com a empatia do médico se colocar no lugar do paciente. E, então, eu acho que isso não mudava muito. É claro que tinham várias expressões, várias situações que você falaria, nossa, acho que o médico não falaria isso para o paciente no Brasil, ou no Brasil é totalmente diferente, justamente também pelos tipos de sistema de saúde. Aqui no Brasil, a gente tem o SUS, né, que é um serviço para todos, né? Agora, lá, por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm alguns tipos de serviço, mas que são serviços mais assistenciais, o Medicaid, o Medicare. Então, não são como se você né, tivesse... Não é o mesmo acesso à saúde. Uhum. Então, isso também entrava muito na questão na hora de traduzir. Porque como que eu ia traduzir o programa Medicare? Né, Medicare, na verdade. Então, são várias coisas muito relevantes na hora que você vai traduzir. Você tem que parar, pensar e falar, mas o que eu faço aqui? E exatamente, trabalhar com esse programa, com esse projeto, né, acabou sendo ali o estopim para você fazer o seu mestrado, né? Acabou sendo ali o fio guia que te levou até um aprofundamento no estudo disso. Conta um pouquinho pra gente como é que foi. Na verdade, eu fiquei muito intrigada durante o processo de tradução inteiro. Eu ficava, não, isso daqui tem que sortir alguma coisa além, porque era muito esforço, era muito se debruçar em cima daquilo e pensar como que eu vou traduzir. Então, eu lembro que durante a tradução do DOCOM, eu me deparava com dificuldades. E aí eu ia anotando as maiores dificuldades que eu tinha. Então, porque existe, Vini, uma crença popular, vamos dizer uma crença mesmo, que o texto técnico, ele não tem nada de cultura. Mas isso é mentira. Porque ele sempre tem algum aspecto cultural. Seja na forma como os alemães produzem os carros deles e as formas como os italianos produzem os carros deles. Então a gente não pode dizer que, olha, o texto cultural, o texto técnico especializado, ele não tem nada, nenhum aspecto de cultura. E isso me pesava muito na hora de traduzir o texto médico ali, porque ele era totalmente contextualizado dentro de uma cultura específica, né? Então, eu levei isso a um nível mais profundo. Eu queria estudar.
E aí foi o tema para o meu mestrado, né? Eu lembro até hoje que algum dos termos que eu anotei, que eu até citei no meu mestrado, foi o termo hug, né? Que lá na Filadélfia eles têm um lanche específico que eles comem na rua. Então, um dos pacientes estava falando ali que ele estava com problema de colesterol. E o médico estava perguntando, mas olha, o que você come? Aí ele falou, olha, à noite eu chego em casa, eu como um hug ou alguma coisa. E aí, o que eu ia deixar hug? Pô, o médico daqui ia falar, mas eu não sei o que é isso. E ele precisava entender que era um lanche, que era um sanduíche, que era um hambúrguer, alguma coisa nesse aspecto. Então, eu acho que o tradutor ele tem que dar essa vida para o texto, né? E dizer, olha, então eu traduzi como um lanche de presunto e queijo, algo assim. Ou um x-salada, um x-tudo. Eu fui mais por esse caminho, né? Porque eu precisava contextualizar para o estudante de medicina que ia ter acesso àquele texto que aquele se tratava de um lanche específico. E na legenda, você não tem, né? Às vezes, num livro, quando você pega a nota de rodapé, você tem ali uma explicação, mas na legenda você não tem espaço para isso. Bem, Fernanda, isso deve ser um desafio para você às vezes, né? Porque existem, né, diversas expressões locais e que numa conversa dessa entre médico e paciente, né, você ali tem algumas expressões que, de repente, aquele pessoa que é do público pode estar usando e que para, de repente, alguém no Brasil entender aquela expressão, né, fica um pouco complicado, né? Como que fica essa questão ali entre o traduzir certinho, como exige o critério da pesquisa científica, por exemplo, e, no caso, uma expressão como essa que, de repente, o paciente dentro do módulo pode ter usado? Como que o tradutor aí trabalha numa ação como essa? Vini, existem vários parâmetros que o tradutor ele tem que analisar. Ele tem que analisar quem que é o público receptor. Olha, se eu traduzir dessa forma, vai chegar a mensagem da forma como vamos colocar o autor ou o emissor daquele texto queria que essa mensagem chegasse? Então, eu acho que a gente tem que fazer essas perguntas. Tanto que na minha dissertação, eu usei uma abordagem dentro da tradução, da teoria da tradução, que eles chamam de funcionalismo. Que é sempre assim, olha, qual que é a função que o seu texto vai ter? Então, eles dizem assim, que o tradutor meio que vai ser um mercenário pela função do texto. Porque ele tem que sempre pensar na função e se a sua tradução vai atender aquela função. Né? Mas existe todo um debate que aí, né, o pessoal mais das outras linhas vem acabando com a teoria funcionalista também, porque eles dizem que não é só a função, que existe todo um contexto. Então, são várias perspectivas que tem que se unir para que você consiga realmente transmitir essa mensagem. Claro que para o tradutor é muito mais fácil ir lá ao pé da letra e traduzir. Por exemplo, vamos colocar uma expressão aí de todo dia. It's raining cats and dogs, que em inglês vai ser o quê? Nossa, tá chovendo muito. E se eu fosse traduzir literalmente, assim, tá chovendo cães e gatos. Se eu falar tá chovendo cães e gatos, vai fazer algum sentido para você? Não, então a gente tem que pensar, nossa, tá chovendo a cântaros. Ah, mas cântaros a gente já não usa hoje em dia. O que eu vou colocar? Nossa, tá chovendo horrores. Então, eu acho que depende. Talvez se eu fosse traduzir na década de 70, eu teria que traduzir está chovendo a cântaros. Mas hoje em dia, eu vou traduzir lá um filme e a galera vai... A cântaros, né? Então, a gente tem que sempre ter essas sutilezas. Dentro da área acadêmica, é aquilo, né? Você não vai querer mudar as expressões. Eu acho que hoje em dia, se fosse me perguntar qual que é a maior dificuldade para traduzir na área acadêmica, é porque existem expressões, existem termos que são muito novos. Por exemplo, agora que nós estamos aqui no Hemocentro mesmo com as CAR-Ts. As CAR-Ts não vai traduzir, vai ser CAR-T ou CAR-T a gente vai falar. E existem outras expressões que estão vindo junto, outros termos que não foram ainda consolidados na língua portuguesa, né? Nem dentro da área acadêmica. Então, o tradutor ele pega, mas e agora? Eu traduzo ou não traduzo?
Eu ainda tenho a sorte de poder recorrer aos pesquisadores, né? Então eu chego, olha, doutor, eu estou produzindo seu texto, o que o senhor acha? Eu vou traduzir o termo? Né, eu lembro que teve alguma coisa que eu fui traduzir, que era zinc finger, que era dedo de zinco. Falei, gente, não dá para colocar isso aqui no texto. E aí optou-se, então, olha, aí a gente abriu um parênteses no texto do inglês, né, não. Porque para explicar o que estava acontecendo ali, que eu ia optar por deixar aquele termo, por se tratar justamente de uma área muito nova. Agora, por exemplo, as células-tronco, já está muito bem estabilizada a terminologia em língua portuguesa. Então, aí a gente vai traduzir, certamente, né? Mas essa que é justamente a abordagem cultural que eu te falo. Né? A piada, a expressão, o tradutor ele precisa, às vezes, pensar um pouco mais e se esforçar para que aquela mensagem, para que a pessoa possa entender, para que a pessoa possa rir daquela piada ou fazer a reflexão com relação àquela mensagem, né? Bem, você já passou por aí um pouco pra gente o quanto, né, o tradutor ele tem que estar antenado com o que está acontecendo, né? Como você falou, você acabou de formar, você foi para uma área mais empresarial, depois veio para essa área da saúde. No início, começou com célula-tronco, então, assim, os termos, à medida que foram se utilizando, foi se consagrando em português, muitos desses termos, e hoje tem esse desafio, né, das células CAR-T, que você está ali com algumas linguagens que começam a surgir, algumas palavras em meio aos procedimentos. Então, assim como, né, na área biológica, né, ou em outras áreas da ciência que o aprendizado é eterno, também dentro da tradução você vai nesse ponto sempre buscando, né, tentando traduzir. No caso da ciência, posso até dizer que de repente fica até mais fácil porque a gente tem muita fonte de material, né, para estar aprendendo. Agora, aí vem uma dúvida minha. No seu caso, né, qual é a fonte que vocês usam? Porque, afinal, vocês estão construindo um vocabulário, né? Onde você busca informações para estar ali, de repente, falando, olha, vamos usar tal termo em inglês ou em português inglesado? Da onde vem isso? Nossa, de uma busca infinita, várias fontes. Porque, primeiramente, a gente precisa recorrer aos textos a fonte, vamos colocar assim, os textos consagrados naquela língua. Então, normalmente a gente procura pesquisa científica, produção da própria universidade para ver como que eles se referem àquele termo, né? Tudo bem, existem glossários médicos muito confiáveis, dicionários, mas essa produção de glossário, hoje a gente trabalha na medicina ou na tradução em partes muito especializadas. Então, existe uma variedade de glossários, uma variedade de publicação, mas nem sempre está ali na tua área, né? Às vezes, na sua área específica, CAR-T não tem um glossário. Então, a gente recorre a várias fontes. Aos pesquisadores, que eu tenho o benefício de ter acesso aos pesquisadores aqui do Hemocentro, que sempre me auxiliam. Olha, Fer, eu acho que você devia optar por isso. As publicações em língua portuguesa, se eu estou traduzindo para o português, eu vou buscar livros, artigos científicos publicados em revistas indexadas, né? Uma revista indexada é uma revista que ela tem já uma certa notoriedade científica, que ela vamos dizer assim, muito aceita pela comunidade científica. Então, posso confiar. Porque às vezes você fala assim, nossa, mas eu peguei num site. Mas você não sabe exatamente que site que é. Então, por exemplo, assim, se você está traduzindo na área de oncologia, aí você vai num site de um hospital muito conceituado, que faz pesquisa, ok, é uma fonte confiável. Agora, se você vai lá e coloca um site em que alguém expressou a opinião dela, essa pessoa expressou uma opinião ou fez um comentário e usou tal termo, será que eu acho que essa confiabilidade não é a mesma do que você ir numa fonte segura, né? Então, a gente tem hoje um recurso infinito, que é a internet, mas mesmo o tradutor, ele tem que saber, né? Olha, essa fonte é confiável porque é muita responsabilidade, né?
você traduzir um texto. Imagina, você tá na área da saúde, vamos colocar que você vai traduzir, muitas vezes eu traduzi coisas para o Hemocentro receber certificação internacional. Se você não tem uma precisão ali, um cuidado com o texto, você pode cometer alguma gafe que vai comprometer. Não digo que vai descertificar ou nem nada, mas que pelo menos vai manchar um pouco a sua visão, né, daquele lugar. Até pensando, Vini, na questão dos medicamentos, né? Quando a gente pensava no princípio ativo, na época do DOCOM, a gente mantinha o princípio ativo. Por exemplo, ibuprofeno. Mas quando se tratava de algum remédio em específico que falava de uma marca registrada, a gente não traduzia, né? Porque você já ouviu falar daquela caneta EpiPen, né? Que todo alérgico já sabe. Então, aí eu vou pensar em uma coisa no Brasil que seja semelhante, mas e se tiver uma posologia diferente? E se a dosagem for diferente? Eu, como tradutora, eu não tenho esse julgamento, eu não sei julgar isso. Talvez se um médico falasse assim, não, aqui no Brasil a gente não tem EpiPen, vamos pensar em outra coisa. Mas aí ele tem um farmacêutico, ele tem todo um know-how e um discernimento para fazer isso. Agora eu, tradutora, não. Então, quando era o princípio ativo, ok, ibuprofeno, eu tenho aqui, é o princípio ativo. Agora, tinha um módulo específico que era sobre abuso de substância psicoativa, né? Então, eles se referiam muito ao Percocet. E aí, a gente não traduzia, porque, né, a gente não sabia exatamente o que era comercializado no Brasil. E se eu também tiver que me debruçar sobre isso, eu perco toda a outra parte. Então, são níveis que você tem que falar, olha, aqui eu vou tomar tal decisão. E traduzir é você decidir a todo tempo. Olha, o que eu vou fazer aqui, né? Então, eu acho que é um trabalho que ele envolve muita leitura, muita reflexão, muito conhecimento. Por isso que você tem que... Aí a pessoa fala assim, nossa, mas para ser tradutor você precisa ter um conhecimento da língua estrangeira. Não. O embasamento maior tem que ser da sua língua materna, se você vai traduzir para ela. Então, saber a sua cultura, saber a sua língua e todas as camadas, né, que envolvem essa atividade é extremamente importante se você vai querer trabalhar com tradução. Fernanda, você falou, né, que tem toda essa fonte, você buscar junto a pesquisadores, junto a instituições a respeito ali de terminologias, às vezes, para novos tratamentos, novas técnicas. Mas existe algum órgão, de repente, né, que vocês, uma vez que tenham ali optado por uma palavra, né, por uma tradução, vocês enviam para ele para oficializar, olha, no Brasil nós vamos traduzir dessa forma? Existe alguma regulamentação quanto a isso? Ou é mais uma prática de uso? Vini, se existe, eu desconheço, tá? Porque, assim, nunca houve nenhum tipo de referência de que houvesse. Não existe uma padronização que falou assim, olha, a partir de hoje nos referenciaremos a isso dessa forma. É um órgão que monitore isso, digamos. Realmente parte da prática, né? Do que é estabelecido. Então, normalmente, o que dita são as revistas, né, científicas. Olha, vai ser assim, se você quer publicar aqui, porque aí você vai ter as avaliações pelos pares, e os pares vão dizer, olha, mas aqui na revista a gente vai dizer assim. Então, existem iniciativas assim de algumas entidades, como revistas acadêmicas ou padrões. Por exemplo, o Ministério da Saúde tem os marcos, né, que são os guias de referência de todos os programas do SUS. Então, pode ser que lá você ache os termos e você diga, não, no Brasil a gente fala desse jeito. A Anvisa também. Mas não existe mesmo um órgão que fala assim, olha, é regulamentado que vai ser assim. Parte mais dessas iniciativas, muito embora que todo mundo vai tender a usar sempre, né, a prática que está sendo usual naquele momento. Fernanda, hoje você está aqui, né, no Hemocentro
consolidada nessa sua profissão que você escolheu, né? Esse seu caminho na graduação. Mas se você pudesse hoje voltar lá para aquela Fernanda que vai prestar vestibular e pudesse falar alguma coisa para ela, o que você falaria? Relaxa. Relaxa e vai, entendeu? Porque eu era muito tensa, eu sofri demais com essas questões e um sofrimento desnecessário, sabe? De ficar tanto antecipando o futuro e pensando como é que vai ser. Porque eu acho que a vida ela vai te surpreendendo e ela vai te moldando. E de repente você tem que ter essa leveza de repente falar assim, ó, esse caminho aqui não tá legal pra mim, né? Vou traçar outro. Então, na minha trajetória, eu acho que eu diria para aquela Fernanda, menina, relaxa, para de esquentar a cabeça, né? Com o que vai ser. Porque as coisas elas vão acontecendo. Eu acho que as oportunidades que vão aparecendo na nossa vida, sejam elas até oportunidades de trabalho voluntário que você faça, sabe, durante a faculdade, ou a sua iniciação científica, ou qualquer estágio que você faça, tudo isso vai contribuindo para você trilhar um caminho, né? E então eu tenho vontade de abraçar aquela Fernanda e falar assim, não, vai dar tudo certo, fica calma, não precisa se preocupar. Fer, foi um prazer tê-la aqui nessa conversa conosco, né? E conhecendo um pouquinho mais sobre a sua formação, sobre toda essa sua trajetória. Eu que agradeço pelo convite, agradeço a audiência também, todo mundo que está assistindo a gente, está ouvindo a gente, e desejo a todo mundo aí muito sucesso em sua jornada. Bem, gente, nos vemos no próximo podcast. Até mais.